Seja muito bem-vindo ao podcast Cultura e Times Fortes. Esse é mais um podcast da EP+, da empresa com propósito. Meu nome é Guilherme Guimarães. E o meu nome é Hanna Severo. E hoje a gente vai falar sobre o quê, Hanna? Como é o dia a dia de uma empresa com cultura forte. Legal. Galera, antes de mais nada, antes de a gente começar esse tema, que eu não tenho dúvida nenhuma que vai ser um tema muito profundo, né? Principalmente para quem quer construir culturas e times fortes. Mas antes de eu falar sobre o tema de hoje, antes de a gente entrar no tema de hoje, eu queria que você que está assistindo a gente pelo YouTube, pelo podcast, pelo Spotify, tá? Cara, curte, comenta, compartilha com o máximo de pessoas possíveis que também possam receber essa mensagem junto com a gente, que são empresários, que estão empreendendo, estão no campo de batalha, estão vivendo a vida real. Empreender é bom, mas não é tão fácil, né? E que querem construir algo grandioso, querem trabalhar por uma causa maior, querem construir empresas com propósito, né? E que querem crescer construindo culturas e times mais fortes, tá? Antes da gente começar, Hanna, eu queria deixar também aqui, ó, aqui embaixo do vídeo, aqui embaixo da tela, vai aparecer um QR Code, tá? Aqui. E nesse QR Code, eu queria que você apontasse a câmera do teu celular agora para ele, que a gente vai te dar um brinde, um prêmio, né, Hanna, por você estar aqui com a gente, que é um diagnóstico do que é que falta para a tua empresa ter culturas e times mais fortes. Eu vou colocar os nossos melhores especialistas do nosso negócio para estar analisando o teu negócio, montando um diagnóstico com você, tirando uma fotografia, um raio-x do que está acontecendo hoje e qual é um plano de ação para que você, no futuro, juntos, que a gente consiga construir culturas e times fortes para sustentar o rápido crescimento do teu negócio. Então, Hanna, vamos pro papo de hoje? Vamos embora. O que é que a gente tem aí? Olha só, quando a gente fala sobre cultura forte, nada melhor do que a gente falar sobre o que a gente vive, né? Você tem uma empresa que o nome é Empresa com Propósito. Mas além de compartilhar com os seus clientes, de ensinar na prática, você tem rituais dentro da tua empresa. Então hoje a gente vai falar sobre como é feito esse desenvolvimento, quais são os rituais dentro da tua empresa, como que você aplica realmente na prática, no dia a dia, a cultura, para que a gente tenha os resultados que a gente já tem e para que você esteja em rápido crescimento, porque nada melhor do que... Eu lembro de você falar muito forte isso. Não existe casa de ferreiro tem que ser espeto de ferro, né, gente? Não dá pra ser espeto de pau. Então, assim, nada melhor do que a gente falar sobre o que a gente vive. Então, vamos lá, Guilherme. Conta pra gente como que é a rotina, o dia a dia na tua empresa. Eu sei que tua agenda, ela é muito focada da porta pra dentro. Tem alguns dias específicos onde você tem one-on-one, tem reunião com all hands, que são todos os departamentos, né, todo o time envolvido. Então, eu gostaria que você compartilhasse de uma maneira geral como que hoje funciona a tua rotina para que você tenha a cultura aplicada na prática. Perfeito. Eu acho que todo mundo está buscando as respostas, né, para as coisas. A gente como ser humano, a gente como empresário está sempre buscando como eu consigo melhorar meu negócio, como eu consigo aumentar meu faturamento, como eu consigo melhorar meus lucros, como eu consigo atrair mais gente boa, tá? E eu sempre falo que a base de tudo isso é cultura organizacional, né? Se você não viu ainda, entendeu ainda a minha história, no episódio anterior, no episódio 1, a gente contou um pouco sobre isso e como se deu tudo isso, né? Então, eu brinco assim, eu tenho um lema, Hanna, que eu falo assim, não existe uma cultura forte com a liderança fraca. Cultura forte requer liderança forte, tá? E como é que se constrói cultura? Na prática, né? Via repetição. Tem muita gente que acha que cultura precisa de sistemas, de tecnologia, de um monte de coisa. Cara, qual é a única forma de eu fazer um processo de mudança, de transformação cultural dentro do meu negócio? É igual a eu fazer uma mudança de hábito. Perfeito. Né? Como é que se muda hábito dentro da nossa vida pessoal? Só tem duas formas. Primeiro, por repetição. Eu só mudo um hábito por repetição, ou seja, treino. Consistência. Cultura não é intensidade, é consistência. É igual andar de bicicleta, né? Eu acho que criar uma cultura, ela é muito fácil, Hanna. A gente tem metodologia hoje dentro do nosso negócio que a gente consegue criar o código de cultura do zero, para quem não tem nada, até em 2 dias. Mas criar uma cultura é muito fácil.
Eu acho que a grande dificuldade não é o fato de criar a cultura, porque a cultura criada por si só ela não tem valor nenhum para a empresa. A cultura só cria valor para a empresa quando ela é colocada em prática. É igual a planejamento. Planejamento sem execução não tem valor nenhum. Não adianta eu criar uma estratégia, um processo, se aquilo não é executado na prática, né? Então, eu acho que a grande dificuldade, o grande desafio que eu vejo na maioria das empresas hoje é que elas não conseguem, assim como na nossa vida, né? A nossa vida ela requer disciplina, ela requer consistência. As pessoas que chegam mais longe, que têm mais resultado, não é só pelo talento, não é só pela disciplina. Sim. Né? E eu vejo muitos empresários que conseguem minimamente, talvez não tão formalmente falando, criar sua cultura, porque uma empresa ela existe, a cultura ela existe, quer você queira ou não, quer você dê intenção para ela ou não intenção, quer você tenha clareza dela ou não, quer você tenha formalizado e criado um código de cultura como a gente criou ou não, mas ela existe. Mas a grande dificuldade hoje das empresas é em manter essa cultura. Então como é que eu consigo colocar em prática, fortalecer e fazer esse negócio funcionar? Eu brinco que é igual andar de bicicleta, né? Se eu parar de pedalar, eu caio. Sim. Cultura é igual a músculo. Se eu parar de treinar, ele enfraquece. Tá? Se eu relaxar, meu corpo enfraquece, meu corpo engorda. Então o grande lance é que a gente tem que pensar que cultura é sempre o day zero. É sempre o dia zero. Né? Eu tenho que fazer um pouquinho ali todo dia. Né? É uma plantação. Eu tenho que plantar para colher lá no futuro. Né? Não é chegar, apresentar o código, colocar a missão, visão e valores e os outros pilares lá na parede e achar que as coisas vão acontecer. Só que não. Né? Cultura não é o que está escrito. Cultura não é o que está ou o que é falado. Cultura não é o que está na parede. Cultura não é o que está no teu manual de cultura. Cultura é o que é vivido dentro do negócio. Tá? Perfeito. Então é sempre o dia zero. É sempre o dia zero. Cultura não tem fim. Eu trabalhar cultura é igual cuidar da saúde. Não tem fim. Eu tenho que estar trabalhando todos os dias. Para manter o corpo da gente em forma, a gente tem que se alimentar bem todos os dias. A gente tem que ir para academia, fazer exercício todos os dias. E olhe lá, às vezes nem sempre a gente consegue. Cultura é a mesma coisa. Tá? Sendo que o primeiro passo, né, para eu conseguir, e como é a cultura no dia a dia, é eu ter a clareza dela. Construir esse código de cultura. Segundo passo, eu declarar isso para o time. Terceiro passo, eu começar a viver esse negócio. Então, só tem duas formas de mudar hábito, voltando. Primeiro, por repetição. Segundo, pelo trauma. É o médico chegar pra tu assim, Hannah, e falar: Hannah, se tu não parar de beber, cara, teu fígado não vai aguentar e vai dar ruim. Se tu não se cuidar, tua diabetes não vai segurar. Né? E a gente, é o trauma. E dentro da nossa empresa acontece a mesma coisa. Cultura forte requer uma liderança forte. Liderança não é um torneio de simpatia, não é um torneio de motivação. Liderança não é só sobre status e ego e decisão fácil. Liderança tem muita decisão difícil e requer uma liderança forte, porque no momento que a gente cria cultura organizacional e tenta mudar um hábito, né, que se instalou dentro da nossa empresa, a gente vai ter algumas pessoas que vão resistir. E eu tenho que ser muito duro nesse momento. Né? Eu tenho decisões difíceis para tomar. Né? Então, às vezes eu tenho que pegar alguém pelo trauma, que é a segunda opção de mudar hábito. É dizer, cara, essa pessoa que saiu, porque ela não tinha aderência com a cultura. Ela entregava resultado, mas não tinha aderência com a cultura. Tá? Então, Guilherme, como que eu implemento esse negócio na prática? É através dos rituais de manutenção de cultura. E como que eu crio esses rituais de manutenção de cultura? Eu vou falar quais são os nossos, por exemplo. Sim. Né? Mas como que eu crio isso? Tem que estar muito aderente com a tua cultura. Não pode ser uma coisa que você acha bonito ter, mas você não vive, não é a tua cultura. Não é uma coisa que você viu no Google, na Amazon, no Netflix, na cultura do Nubank, e aí você quer trazer para o teu negócio. Se aquilo não se identificar com o teu negócio, aquele ritual, ao invés de fortalecer a tua cultura, ela enfraquece a tua cultura. Olha que negócio curioso. Sim. Então, só se tem clareza e eu só consigo fortalecer algo quando eu sei e tenho clareza do meu diagnóstico, da minha fotografia atual, que é a minha cultura. Uhum. Eu só consigo fazer um protocolo no nutricionista ou no médico se ele passar os exames, fazer um raio-x, fazer os exames de sangue, tirar um diagnóstico, né, customizado teu, do que é que teu corpo precisa para ele
repor com as vitaminas e com as coisas necessárias. Sim. O que você precisa. E o que você precisa. Então, às vezes, eu vejo gente querendo encurtar caminhos, achando que, cara, vamos pegar esse ritual da cultura ali de outras empresas, de multinacionais, e vamos aplicar aqui, ou empresas sexy, empresas que são as mais valorizadas do mundo, do mercado, e vamos aplicar aqui que não vai funcionar. Sim. Né? E aí é muito curioso quando a gente fala de ritual de cultura, porque quando eu tenho clareza da minha cultura, fica muito mais fácil criar. Sacou? Sim. Fica muito mais fácil criar. Isso está muito pautado na tua visão, na tua missão, nos teus valores. A gente trabalha 10 pilares dentro da nossa metodologia, né? Então a gente também não trabalha só missão, visão e valores, são 3 pilares dos 10 que a gente trabalha. A gente trabalha outros. Mas quando a gente entra assim, cara, como é o dia a dia de uma empresa que tem uma cultura forte? É um dia a dia que as pessoas têm rituais de manutenção de cultura muito forte. Qual que é a nossa rotina como empresário? Vamos lá, para a gente começar a desmistificar esse lance de cultura. Cultura é uma parada que eu tenho que... É muito mais uma mudança de modelo mental da gente como sócio, como líder, Sim. como empresário primeiro. Se eu não mudo esse modelo mental de fazer liderança baseada em cultura, de fazer contratação baseada em cultura, gestão baseada em cultura, reconhecimento em cultura, contratação, demissão, tomada de decisão baseada em cultura, criação de um produto ou um serviço baseado na cultura. A cultura não dá apoio à estratégia, a cultura ela é a estratégia. Caraca. Né? Então, anota isso, gente. Cultura é a estratégia. ela não dá apoio à estratégia, ela é a estratégia. 3, 2, 1, vai na sua. Cultura é a estratégia. Vem. Cultura é a estratégia. Anota isso. Boa. Então assim, a cultura não dá apoio à estratégia, ela é a estratégia. Saca? E aí, quando eu entendo isso, aí o negócio começa a mudar. Então, eu estou tomando decisão, hoje eu não olho para a cultura, eu estou reconhecendo, punindo, contratando, promovendo, demitindo, criando produto e serviço, entrando em reunião e não falo nada sobre cultura, só falo sobre número. Não é isso que vai motivar e engajar as pessoas, né? Não é isso que vai fazer eu conseguir manter a chama acesa e reter as pessoas dentro da minha empresa. Saca? Então, a nossa rotina como empresário, a gente tá o dia todo tomando decisão, em reuniões, seja de gestão, seja de liderança, contratando, promovendo, demitindo, reconhecendo, punindo, né? Promovendo, entrando dentro de reuniões, e a gente tá o dia todo fazendo isso, sendo que a gente olha muito pouco para a cultura e toma muito pouca decisão baseado nisso. Então aqui é onde entra uma mudança de modelo mental, tá? Aqui é uma sacada importante que, se você entender isso aqui, começar a fazer gestão, liderança baseada em cultura, que é uma coisa que é indelegável para o dono da empresa, não adianta você delegar isso para o teu RH, não adianta você delegar isso para a tua liderança, né? O teu RH ele é um coadjuvante nesse trabalho de cultura. Ele é extremamente importante, assim como tua liderança é importante, assim como todo mundo deveria fazer parte, ser importante. Sim. Né? Mas você é o patrocinador, você é o grande sponsor desse negócio. A mensagem, quando vem de você, ela tem um outro poder, ela tem uma outra autoridade perante as pessoas. A empresa ela é reflexo do dono. Perfeito. Então, se o dono constantemente, né, repetidamente está comunicando, esse negócio começa a criar raiz, A empresa é reflexo do dono. Sim. A equipe é reflexo do dono. A gente é muito espelho para muitas pessoas. As pessoas se espelham muito na gente, né? Como líder, como empresário. E aí, cara, essa é a grande sacada, Hannah. E aí, quando a gente olha para rituais de gestão, primeiro, eu tenho que ter a cultura clara. Segundo, eu tenho que ter um modelo mental que eu tenho que fazer gestão e liderança baseado em cultura. Terceiro, eu tenho que começar a criar rituais de cultura, olhando para a minha cultura e para os meus valores, né? E quarto, começar a colocar em prática isso tudo, que começa a ficar fácil. Sim. Né? Aí a gente vai para as nossas práticas, né, Guilherme? Como é que acontece isso na prática? Como é que é a cultura lá da tua empresa hoje? Como é que tu vive isso? Como é que tu dissemina isso? Como é que tu faz esse negócio acontecer? Né? Primeiro, a gente só contrata baseado em cultura. Esse é um primeiro passo. É impossível, né, eu corrigir comportamento se eu falho no recrutamento. Não tem treinamento e desenvolvimento que conserte, que corrija uma falha no recrutamento. Não existe gestão que corrija uma falha na contratação.
Primeiro passo para eu ter times fortes: contratação. Contratação baseada em cultura. A gente faz isso, tem uma metodologia própria, única, que é um modelo de contratação baseado em valores, em cultura. Então, com base nos nossos valores, por isso que o processo de contratação ele é único, a gente entra ali naquele negócio. Então, o primeiro passo, trazer as pessoas certas. Quando eu trago as pessoas certas, eu já tenho menos problemas comportamentais, que é o maior problema hoje das empresas. Eu passo o dia hoje corrigindo o comportamento das pessoas. Galera, comportamento não se corrige. Olha só, comportamento não se corrige. Pega essa sacada. Se hoje você passa mais da metade do teu tempo só corrigindo o comportamento das pessoas, isso já é um sinal, um feedback. A atitude das pessoas já é um sinal, um feedback para você mesmo, que talvez você errou na tua contratação. Né? Então esse é o primeiro passo. Então quando eu trago pessoas mais alinhadas com a minha cultura, eu tenho menos problemas comportamentais. Eu gasto menos tempo com isso. Sim. Tá? E aí eu trago pessoas um pouco mais alinhadas. Nosso software de tomar decisão são os nossos valores. A gente toma decisão inconscientemente baseado nos nossos valores. O ser humano chega a tomar mais de 30 mil decisões baseadas nos valores deles. O que acontece quando eu trago pessoas para dentro da minha empresa que não tem aderência com a minha cultura? Eu vou sair da empresa, eu vou levar minha cabecinha aqui com meus valores e vou para casa. E vai ficar as pessoas, né? Nosso negócio hoje ele é 100% home office, 100% remoto, né? Dá pra gente fazer cultura, né, em ambientes remotos. Talvez a gente vai falar sobre isso, talvez vamos criar talvez um outro podcast, um outro tema, um outro episódio só para falar sobre isso. Mas assim, dá pra gente trabalhar, mas quando eu tenho pessoas que estão desalinhadas com a minha cultura, principalmente com os meus valores, que é o software de tomar decisão do ser humano, eu saio da empresa, ficam as pessoas tomando decisão baseada nos valores deles. E aí a gente fica assim, putz, é o olho do dono que engorda o gado, a minha empresa não funciona sem a minha presença. Se eu não estiver presente, parece que as coisas não andam. Eu preciso ficar fiscalizando e treinando as pessoas o tempo inteiro. Sim. E aí é onde vem os problemas. Né? Então a gente tem que entender que se eu pego o meu iPhone aqui, Hannah, tá? Se eu pego o meu iPhone aqui e coloco o Android aqui dentro. Imagina que o iPhone ele é o hardware. O Android ele é o software. Se eu pego o meu iPhone e coloco o Android aqui dentro, vai funcionar? Não. Não vai. Se eu pego um Samsung Galaxy e coloco o iOS, que é o software da Apple, vai funcionar? Não. Não vai. O Samsung é ruim? Não. O iPhone é ruim? Não. O iOS é ruim? O Android é ruim? Eles são incompatíveis. Então, dentro do nosso negócio, a primeira sacada para você construir times fortes, que vai facilitar muito e ajudar muito teus rituais de manutenção de cultura, é tu colocar para dentro gente certa e gente alinhada. Se tu bota para dentro gente que não tem aderência com a tua cultura, se tu pega a tua empresa que é um hardware e coloca pessoas que têm softwares diferentes, aquilo ali não vai encaixar. É incompatível, São né? incompatíveis. Não é que seja bom ou ruim, ele só não é bom para aquela cultura. Aí aquela pessoa sai da tua empresa, vai para concorrente, ou vai para qualquer outro lugar, ele é o melhor daquele mercado, ele é o melhor daquela empresa. Por quê? Porque estava aderente com a cultura. Sim. Então o jogo não é ter as pessoas boas, é ter as pessoas certas. O primeiro passo que a gente precisa ter não é eu saber mais como empresário como fazer as coisas. Primeiro, quem é que está comigo dentro do ônibus? Esse é o primeiro passo. Quem é que está comigo nessa jornada? É eu saber o porquê que eu faço o que eu faço, que tem a ver com missão, com visão. Tá muito claro isso, eu consegui atrair também pessoas por isso. Mas eu saber principalmente quem eu quero trazer para o time. Isso vai facilitar todo o teu processo. Sim. Tá? Então esse é o primeiro passo. Segundo passo tem a ver com... é um momento de atração. O segundo passo tem a ver com o momento de retenção ali daquelas pessoas e fortalecer cada vez mais através dos rituais de cultura. Aí a gente faz isso a todo momento. Né? Se eu tiver comigo que em todo momento estou tomando decisão, fazendo reunião, dando feedback, fazendo one-on-one, né? Criando produto e serviço, em contato com o meu time o tempo inteiro, é sempre uma oportunidade de eu estar fortalecendo ou enfraquecendo a minha cultura. Então, se eu vejo um comportamento que vai de encontro com os meus valores e eu não faço nada, qual é a mensagem que eu passo para o restante da empresa? Se eu promovo uma pessoa que que está infringindo boa parte dos meus valores só porque ela entrega resultado, qual é a mensagem que eu passo para a minha empresa? Se eu contrato uma pessoa que não tem nada a ver com a minha cultura e bota ela para dentro da empresa, e as pessoas do meu time percebem, qual é o recado que eu passo para a minha empresa? Então a gente, como dono, empresário, líder, todo momento, toda oportunidade que a gente tem, a gente pode estar enfraquecendo ou fortalecendo o nosso negócio. Então, se eu tiver essa mentalidade, tá?
eu tenho que tomar decisão sempre baseada em cultura. Cultura nada mais é do que um framework, uma ferramenta de tomada de decisão. Deveria facilitar o processo de tomada de decisão. Sim. Por que o ser humano ele é tão procrastinador? Porque por falta de critérios de tomada de decisão, que na maioria das vezes tem a ver com falta de clareza dos valores. E aí a gente procrastina, a gente não toma decisão. Então, cara, se eu trago uma pessoa com comportamento errado, é trabalho duro nas coisas erradas, eu não consigo mudar, é um trabalho burro. Né? Se eu trago uma pessoa com a base errada, com a estrutura errada, com os valores, com os princípios errados, eu não consigo mudar. Né? E aí a gente entra nos rituais de manutenção desse negócio. E aí, hoje, basicamente, toda decisão que a gente tem, toda decisão que eu tomo dentro da minha empresa, eu olho e faço 3 perguntas. Né? E quero que meu time também faça essas 3 perguntas. Eu tenho vários exemplos muito quentes, inclusive, aqui para dar de cultura, de rituais de cultura e tal. A primeira pergunta que eu faço é, a gente toma decisão baseado nos nossos valores. A gente fala que a gente não toma decisão dentro da nossa empresa, a gente só honra o código. Se o código diz que é para tomar, vai. Se diz que não vai tomar, não toma. Né? Sempre que alguém chega com uma decisão para que eu decida, eu falo assim, tá, calma aí. Primeiro, essa decisão, esse produto novo, esse projeto que tu vai tocar, essa ação que tu vai tomar, tá alinhada com a nossa visão? Ou seja, tá na direção que a gente quer ir? Porque se estiver na direção contrária, ou na direção errada, é melhor você pegar a meia volta e voltar. Primeira pergunta, tá alinhado com a visão? Se sim, beleza, segue, se não, volta. Segunda pergunta, infringe alguns dos nossos valores? Está alinhado com os nossos valores? Se for para infringir nossos valores, é melhor pegar meia volta também e voltar. E a terceira, que eu gosto de perguntar e que eu gosto de fazer, é, essa decisão ela é reversível? Ou seja, se der alguma cagada, alguma merda, algum problema, eu consigo reverter? Se sim, beleza. Então fica mais fácil ainda. Então tá alinhado com a visão, tá alinhado com a visão, com os valores. E é reversível? Então toma a decisão. Né? Então o nosso papel como dono e o meu modelo mental tem que ser assim, porque todo mundo que vem tomar uma decisão, o ideal é que a gente faça essas 3 perguntas. Pelo menos é o que eu gosto de fazer, essas 3 perguntas baseado nisso. Né? Para que as pessoas primeiro entendam se as pessoas estão vendo o que eu estou vendo, estão visualizando na mesma direção da empresa, se ela tem clareza dos valores da companhia. Perfeito. Né? Em vários casos a gente já viu, opa, tem coisa errada. Sim. E aí, Hanna, todo momento que eu tenho como líder é um momento da gente começar a estabelecer isso aqui. A gente tem hoje canais e meios de comunicação dentro da empresa, a gente usa lá o Slack, o Discord, enfim, o Teams, o Microsoft Teams, a plataforma de comunicação. É um momento ideal que eu posso estar reforçando e falando sobre a minha cultura o tempo inteiro. Né? Recentemente, uma das ações que eu tomei foi, vou criar um canal aqui de gratidão diária. Gratidão é um dos nossos valores. E eu fui lá e comecei a fazer o primeiro ritual da gratidão naquele dia. Sim. Aí outras pessoas foram lá e acompanharam. Aí eu fui lá e fiz um segundo dia, outras pessoas foram lá e acompanharam, fui lá e fiz um terceiro. Então o que é que eu estou fazendo? São pequenos estímulos, reforços comportamentais positivos que eu coloco na mente das pessoas de que aquilo é valor. Então liderança não é o que está escrito, é o que eu vivo. Perfeito. Então eu estou vivendo aquele negócio todos os dias, eu posto sobre gratidão todos os dias, eu posto sobre várias coisas todos os dias. Então as pessoas estão vendo, não é Guilherme está falando, não é o que está escrito no Código de Cultura, é o que a gente está vivendo. E aí as pessoas começaram a engajar, né? Sim. As pessoas começam a falar, às vezes eu nem posto naquele dia, mas todo dia hoje alguém vai lá e puxa, que não precisa ser eu. Então eu lidero pelo exemplo e o exemplo arrasta, né? No fundo. Então toda reunião que a gente começa dentro da nossa empresa, a gente também fala sobre gratidão, né? A gente começa agradecendo, porque, cara, a empresa é uma máquina infinita de problemas, né? E quando eu agradeço, a gente tem um mantra para esse valor que a gente fala assim, agradecer nos deixa em estado de abundância, né? Já reclamar nos coloca em estado de escassez. Sim. Né? Então, diante de diversos problemas que eu vou ter dentro das reuniões, decisões difíceis que a gente tem no dia a dia, na nossa vida, no nosso trabalho, nas nossas metas, né? Eu entrar numa reunião e agradecer primeiro, eu elevo o nível de energia das pessoas, né? Eu elevo o nível de abundância das pessoas e parece que os problemas começam a ficar pequenos diante dos problemas que vêm. Sim. Né? Então, esse é um dos rituais que a gente tem, que é um dos nossos valores, mas é também nossa energia. Então, vamos lá. Como que a gente faz isso na prática? Todo mundo que eu contrato, demito, promovo, né? Reconheço, puno, tem que estar alinhado com algum valor nosso, algum comportamento nosso. Perfeito. Tá?
Toda decisão que eu tomo tem que estar alinhado com a nossa cultura, baseado em visão, baseado nos valores, olhando para se é reversível ou não. Aprendi o reversível ou não com Jeff Bezos lá da Amazon, né? Ele fala decisões tipo 1 e tipo 2. O tipo 1 é que é reversível, cara. Eu consigo reverter, não vai impactar minha marca, minha saúde das pessoas, a segurança. Mas tipo 2 ela é irreversível. Se eu avançar aqui e errar, eu posso acabar com minha marca, né? E aí vem os rituais e as rotinas da gente como empresário, de gestor e de líder, né? Quando eu falo rotina de gestor, eu estou olhando para números, processos e resultado. Quando eu estou falando de rotina de líder, eu estou falando de pessoas, né? Eu faço gestão de processos, de resultados e de metas, mas eu lidero gente, né? Então tem muita gente que confunde isso aqui. Um bom líder ele deveria ter mais pessoas do que coisas na sua agenda, tá? E aí nas rotinas de gestão, por exemplo, toda a rotina de gestão que a gente tem, eu gosto de trazer alguns minutos para falar de cultura. Uma hora eu trago a visão, outra hora eu trago a missão, outra hora eu trago os valores da empresa, né? Se eu vejo que aquele valor naquela semana foi muito infringido, eu vou abordar mais ele, vou comunicar mais ele em todas as minhas reuniões. Então, cultura é uma coisa que é viva. O que está pegando agora nesse exato momento? É resultado? Então eu vou focar nesse valor de resultado e vou falar sobre ele, né? Sim. Todos os nossos rituais já são baseados nisso. A gente tem um valor muito forte dentro da empresa que é o valor de resultado, né? Resultado com equilíbrio. A gente fala que a vida oferece mais que trabalho e preocupação, né? Então a gente fala muito de resultado, mas também com equilíbrio. Então eu tenho reunião de resultado todos os dias dentro da empresa. Isso é uma reunião que reforça o meu valor de resultado, né? A gente tem uma reunião muito importante também, já olhando para rituais de gestão, que é uma reunião que a gente chama de reunião de all hands, né? A nossa all hands hoje em dia basicamente é uma reunião de cultura. Sim. Né? É uma reunião onde a gente junta todo mundo, toda semana, todo o time, sempre, toda segunda-feira, e a gente começa fazendo um ritual de gratidão, reforça o valor de gratidão. Olha, fortalecimento de cultura é sempre um reforço positivo que eu vou jogando na mente das pessoas. Então, se eu trago isso, aquela pessoa vai reforçando positivamente, né, com pequenas repetições. Se eu te dou um reconhecimento alinhado com algum valor, o ser humano ele é movido por estímulo. Sim. Né? Quando um ser humano não é estimulado, ele definha. Então, quando eu dou um estímulo baseado no valor, a pessoa fala, opa, Guilherme me reconheceu aqui, eu quero fazer de novo, porque eu quero ser reconhecido de novo. E aí ele vai lá e faz de novo, eu vou lá e reconheço de novo. E ele vai lá e faz melhor, aí eu vou lá e reconheço de novo. E aí, Hanna, aquilo vai criando raiz, cara, vai ficando forte nele. Porque ele sabe que ele é reconhecido por aquilo ali. Saca? E aí a nossa All Hands hoje é uma reunião basicamente olhando para a cultura. Então a gente tem o nosso valor de gratidão, que a gente começa a reunião agradecendo. Sempre eu pego algum valor ou algum dos 10 pilares da nossa cultura para falar por 10 minutos. Perfeito. Semana passada a gente falou sobre a visão, na semana retrasada falou sobre a missão, nas outras semanas a gente fala sobre os valores que estão pegando na prática, né? E aí quando eu falo de valor, cara, a gente tem um valor de jogo aberto e limpo, né? Sempre, que é o valor de transparência, né? Com respeito. E aí eu falo, cara, galera, o ritual de cultura da gente, e hoje vamos falar sobre o valor de jogo aberto e limpo. Como é que a gente está vivendo esse valor na prática na empresa? Me dá exemplos reais de como a gente viveu, de como vocês viram que a empresa viveu esse valor na última semana. Da última All Hands para cá. Aí todo mundo começa a falar. Me fala exemplos agora como a gente não viveu. E aí tem alguns dias, alguns momentos que as pessoas falam vários momentos, né? E eu olho assim e falo, galera, calma aí. Se tem muitos exemplos que a gente não está vivendo, será que esse negócio é valor mesmo pra gente? Se a gente está infringindo tanto esses valores, né? Não deveria ter nenhum exemplo, né? Se a gente está vivendo realmente esses exemplos, tem alguma coisa errada. Sim. A gente deveria estar com a liderança ali mais forte para estar fazendo isso. E aí a gente tem o nosso valor de resultado. Na All Hands a gente também fala um pouquinho sobre resultado, de uma maneira muito breve, mas a gente tem as reuniões diárias que a gente já fala sobre isso, que reforça a cultura. Olha como todos os rituais de gestão eles reforçam isso. A gente tem um valor aqui na empresa de mentalidade de crescimento, né, que é o nosso valor de desenvolvimento, de melhoria contínua, né, de vontade de sempre ser 1% melhor a cada dia. A gente tem um mantra que fala assim, o que é que eu aprendi de novo hoje?
A gente é uma empresa de educação, cara. As empresas que crescem, elas crescem porque os donos também estão crescendo, as empresas estão crescendo. Quando o dono cresce, a empresa cresce. Quando o teu pior funcionário cresce, a tua empresa cresce. Quando o teu pior funcionário sai, a tua empresa também cresce. Sim. Então, é o que a gente vende muito ali dentro da empresa. Eu brinco, cara, eu não quero ficar empurrando preguiçoso dentro da minha empresa, não. Eu quero gente que goste de estudar, que goste de desenvolver. Porque se ele entrar aqui dentro e não gostar de se desenvolver, ele vai ficar louco, ele vai entrar em depressão, porque a gente treina e se desenvolve quase que diariamente. O tempo todo. E aí, dentro da All Hands, a gente tem o nosso momento, né, da mentalidade de crescimento. Que toda semana, uma pessoa do nosso time apresenta, é o mentor, é o professor, já que a gente é uma empresa de educação, o que é que ela está aprendendo, o que é que ela está lendo, o que é que ela está estudando, o que é que ela está aplicando isso na prática, no dia a dia. Né? Então, estou falando aqui, a gente está falando do jogo aberto e limpo, que é o nosso valor, está falando de mentalidade de crescimento, está falando de gratidão, está falando de resultado. Todos os nossos valores estão ali no jogo. Né? Sim. Então, olha como os rituais de gestão, eles vão sempre alinhados com a tua cultura. Né? A gente tem vários clientes que, inclusive, chamam as reuniões deles de uma reunião que está alinhada com o valor dele. Eu tive um cliente muito interessante que era uma escola para educação do futebol, Era, a concorrente dele era a FIFA, a CBF lá. E foi muito curioso quando a gente criou o trabalho de cultura com eles lá, porque os valores deles foram muito baseados na gíria e na linguagem do futebol. Então, ele tinha valor de resultado, que ele chamava de... O nome do valor chamava de fanáticos pela vitória. Ele tinha um valor de comprometimento, que ele chamou o nome do valor de raça. Ele tinha um valor de desenvolvimento, que ele chamou o nome do valor de treino a jogo. Ele tinha um valor de trabalho em equipe, que ele chamou de jogar junto. Caraca. Ele tinha o valor de transparência, que ele chamou de jogo limpo. Olha que negócio legal, né? Os 5 valores. E todos os valores deles, nos rituais de gestão e de liderança dele, ele colocava aquilo como valor. Então a reunião de resultado dele era a reunião do Fanáticos pela Vitória. Uau! A reunião de one-on-one que ele tinha ali liderado era a reunião do treino a jogo. Saca? Então, todos os rituais começam a conversar e comunicar a cultura. E aí eu vou reforçando, vai criando raiz. Vou reforçando, vai criando raiz. Eu vou treinando e o músculo vai ficando mais forte. Eu vou treinando e ele vai tonificando. Sobre repetição, não é sobre intensidade. Não é só colocar nas paredes, fazer um evento uma vez a cada 6 meses, um ano de cultura e delargar. Não é delegar, é delargar pro RH e achar que o RH vai fazer o negócio acontecer. Não vai. É? Cara, é incrível você falar sobre o quanto que a cultura ela é algo personalizável. Porque a cultura ela é única por empresa. E esse exemplo que você trouxe do cliente sobre os nomes das reuniões, sobre os rituais que ele aplicava conforme o cenário da empresa dele, conforme o negócio dele, é uma sacada incrível. Teve até os indicadores você vai criando, né? Baseado na cultura do negócio. Recentemente a gente fez um trabalho para uma transportadora, uma transportadora bem grande aqui em São Paulo. Nossos clientes eles são muito da economia real, né? São transportadores, são construtores, são usinas, são indústrias, são empresas que têm uma quantidade de funcionários maiores. E eu lembro que a visão da empresa dele foi assim, ser o parceiro estratégico mais confiável no transporte de perecíveis no Brasil. Ele só faz transporte de perecíveis. Então, bem nichado a visão dele, né? É perecível, é transporte perecível, mas é ser o parceiro mais confiável. E a gente foi lá e criou um indicador para ele de percentual de confiabilidade. Não é um NPS, não é um percentual de satisfação do colaborador ou do funcionário ou do cliente. É um percentual de confiabilidade que vai de encontro com a visão que ele tem. Eu acho que quando você fala de personalizável, é isso aí. É sobre a essência, a identidade dos sócios. Todo mundo hoje em dia, 100% das pessoas que eu conheço hoje em dia querem ser diferentes. 100% das empresas hoje que eu conheço querem ser diferentes. Mas ser diferente é você ser você. É você ser tua essência. Quando tu é a tua essência, consequentemente você é diferente dos demais.
né? Não é copiando outras pessoas, é sendo você. É tendo uma clareza muito grande de quem é Guilherme, quais são as crenças, quais são os valores, qual é a minha visão, qual é o meu propósito, e comunicar isso, e vender isso, saber vender isso, porque a gente não sabe vender isso. Perfeito. E eu não consigo atrair. Tem um monte de empresas fazendo um monte de gol, mas não tá sabendo sair para a torcida aplaudir a quantidade de gols que as empresas estão fazendo e não consegue atrair gente boa. E quando eu comunico isso, vai reverberar e vou atrair as pessoas certas e vou repelir as pessoas erradas. Então, tá todo mundo querendo ser diferente, mas ser diferente é ser você. Não é copiando as outras pessoas, né? É colocando a tua identidade, o teu jeitão, atraindo as pessoas que vão se identificar com isso. Consequentemente, tu vai ser diferente. Se você olha hoje para as maiores empresas do mundo, os maiores e melhores CEOs do mundo, pode colocar no Google aí, pesquisar no YouTube, onde você quer que seja. Todos eles falam, Hannah, que a maior vantagem distintiva, não é competitiva, é distintiva, ou seja, que difere eles do mercado, a única vantagem que concorrente nenhum consegue copiar é a cultura e o time dele. Produtos e serviços são facilmente copiados e copiáveis hoje em dia. Eu vou na tua empresa, vejo o que é que tu faz, vejo o teu processo, vejo o teu produto, vejo o teu serviço, copio tudo. Sim. Mas não dá para copiar a cultura. Essa é a vantagem que é única e tem a ver com a nossa essência. E poucos empresários sabem construir cultura porque não baseia na essência, né? É uma empresa de marketing que fez, é uma empresa de branding que fez. Aquilo é uma coisa que ele acha bonitinho ter, mas não vive. Foi o RH que criou aquele negócio. Cara, você como líder vai ser o primeiro a não se inspirar. E aí, meu amigo, quando você não se inspira, cultura forte é um negócio que vai te colocar como empresário em ação. Vai te dar energia, vai te inspirar. Sim. Que aí, consequentemente, você vai conseguir inspirar outras pessoas. A empresa é reflexo do dono. Dono sem energia vai ter uma empresa sem energia. Né? Perfeito. Dono que não vive aquela cultura vai ter uma empresa sem aquela cultura. Sim. E aí o negócio não funciona. Então não é muita técnica. Não tem nada muito tecnológico e robusto. É você fazer feijão com arroz todos os dias. É sobre repetição. Repetição. Toda decisão que a gente toma como empresário, a gente tem o poder de fortalecer ou de enfraquecer a nossa cultura. Como é que a gente está usando esse poder? Toda decisão que a gente tem e toda conversa que eu tenho com um colaborador nosso, também a gente tem o poder de aumentar ou diminuir a energia dele. Sim. Reforçar ou enfraquecer a cultura. Como é que a gente está usando esse superpoder que a gente tem? Perfeito. Sacou? Nossa, que riqueza, hein? Mais uma riqueza nesse podcast, gente. Episódio 1, episódio 2. Deixa eu até colocar um negócio aqui também, ó. Você que tá chegando agora aí, você que acabou de chegar aqui, caiu de paraquedas, tá no Spotify, no YouTube. Primeiro, curte, se inscreve, faz essa mensagem reverberar para mais pessoas, né, que você acha que faz sentido. Compartilha com teus amigos, com outros empresários. E eu vou deixar um QR Code aqui embaixo, né? Vai estar em algum lugar aqui dessa tela, o QR Code, onde você, apontando o teu celular aqui agora, você vai ganhar um presente meu. A gente vai te dar um diagnóstico, uma análise, né? Um plano estratégico do que é que falta para a tua empresa ter culturas e times mais fortes. Se você é empresário, se você está em rápido crescimento, tem, sei lá, mais de 30 funcionários que a cultura começa a doer. Até 30 não dói, Hannah, porque as pessoas... tá todo mundo embaixo da tua asa ainda, sabe? Você contratou todo mundo, mas quando passa de 30, começa a entrar liderança, os negócios começam a ficar difícil, né? Se você está vivendo esse momento, está em rápido crescimento, aponta teu celular para esse QR Code aqui. Eu quero te dar um presente, né? Eu quero te ajudar a construir culturas e times mais fortes, né? Nosso time, meu time de especialistas, vou colocar meus melhores especialistas para fazer uma análise do teu negócio, para entender o que é que falta para tua empresa ter culturas e times mais fortes. Vamos tirar uma fotografia, fazer um raio-x, te dar um diagnóstico e criar um plano de ação para que a gente consiga minimizar os teus problemas com gente. E quem sabe você vai nessa empresa, hein? E quem sabe a gente te ajudar, né? Quem sabe a gente tá junto nessa. Exatamente. Com certeza, com certeza. Muito bom. Finalizamos por aqui, então, esse episódio. Coisa boa. E a gente te aguarda no próximo. Bom, esse é mais um episódio da Empresa com um Propósito. Um podcast, Culturas e Times Fortes, episódio 2. Espero você no próximo episódio.